E a ONU News tem o prazer de conversar à distância com Rayane Chipaia, que é integrante do Fórum Global de Povos Indígenas sobre Mudança Climática e que está participando da 29ª Cúpula das Nações Unidas sobre o Clima, a COP29, em Baku, no Azerbaijão. Muito obrigado, Rayane, por conversar conosco. Eu que agradeço, Felipe, pela oportunidade de estar aqui conversando e compartilhando algumas informações. Boa noite também para você. Bom, Rayane, queria que você começasse falando assim, o que mais te chamou a atenção até esse momento na COP29? Qual é a sua primeira impressão dos debates que estão acontecendo aí na conferência? Bom, eu vim para a COP29 acompanhar o tema, especificamente o tema de financiamento climático, já que essa é a COP do financiamento. E como eu tenho seguido mais essa discussão, eu posso falar um pouquinho melhor sobre ela. Não com tantos insights, porque eu comecei a acompanhar o financiamento climático esse ano, e a gente sabe que ele já vem sendo discutido e trabalhado desde o fim do Acordo de Paris de 2015, né, com o artigo 9, que tem todo esse embasamento da discussão do financiamento climático. E hoje a gente teve uma reunião muito breve sobre o texto final desse financiamento, das negociações de financiamento climático. E bom, o texto basicamente foi uma negociação muito rápida, porque o texto estava confuso, segundo a maioria dos negociadores, e era necessário uma redução, né, desse texto para que pudesse haver de fato ali uma negociação melhor para toda para da linguagem dos textos, de toda a abordagem que eles querem que tenha. E a gente ali, quanto pessoa da sociedade civil, quanto pessoa indígena, a gente também tem que observar muito bem a forma que eles abordam, a forma da linguagem que tem nesse texto sobre povos indígenas. E com isso, né, a gente tem mobilizado, dentro do caso do Caucus Indígena, né, que é o Fórum Internacional dos Povos Indígenas, a gente tem mobilizado vários grupos de trabalho, né, para poder acompanhar as discussões, e há assim um grupo de trabalho liderado por uma mulher indígena também, que sobre financiamento climático, e com isso a gente vai fazendo nossa incidência dentro desses espaços para que os negociadores possam contribuir, né, com essa pauta de financiamento climático para os povos indígenas de modo geral. Então, sobre financiamento climático e sobre a reunião de hoje, foi isso. Em uma outra visão mais geral, eu acredito, sobre toda a COP, creio que tem sido uma loucura, ainda mais que recentemente a gente ficou sabendo que os negociadores da Argentina não vão participar dessa COP, né? E a gente vem acompanhando alguns debates antes desta COP, como em Bonn, na Alemanha, na SB desse ano, e a gente percebeu que houve também uma diferença de narrativa de algum, não só, por exemplo, do Grupo Sul, que trabalhava junto com a Argentina, o Brasil, a Argentina, o Grupo Sul de modo geral, e também uma mudança não tão grande, eu acho, mas que eu acho que ainda pode se desenvolver melhor até o final da COP, sobre o posicionamento, por exemplo, dos Estados Unidos para as eleições, né? Então, são coisas que a gente tem que acompanhar de perto, e tudo isso acaba refletindo nas discussões de negociação e nos posicionamentos dos países com as temáticas gerais que são abordadas. E Rayane, você que acompanha há muito tempo já essas negociações internacionais sobre clima, você diria que a inclusão dos povos indígenas, seja no texto dos acordos, seja realmente na participação, você acha que tem melhorado? Qual é a sua avaliação? E olhando especificamente para a COP29, como é que está essa inclusão dos povos indígenas? Olha, em alguns pontos eu acredito que tenha melhorado, a gente não pode dizer que não melhorou, né? Então, alguns pontos específicos, como por exemplo, alguns negociadores já colocarem dentro desses espaços das negociações a diferença entre povos indígenas e comunidades locais, e para nós isso é importante, para não haver nenhum tipo de confusão, especialmente na hora do acesso a esse financiamento, quem são essas comunidades que acessam, e também para não confundir, não homogeneizar todas as populações que são populações diferentes, né, entre si, precisam de diferentes tipos de acesso, diferentes tipos tem necessidades específicas, né, para poder serem tratadas dentro dessas temáticas. Então, a gente ouvir já de alguns negociadores, né, que exigindo que de alguma forma dentro desses textos estejam refletidos bem essas diferenças, né, entre povos indígenas e comunidades locais, por exemplo, estou dizendo um dos avanços desse contexto, é muito importante, né, para a gente, e isso mostra que há um avanço, há uma vontade maior por parte dos negociadores também de entender um pouquinho mais, fazer bilaterais,
compreender como é que funciona todo o cenário dos povos indígenas e como a gente tem, de certa forma, segurado muito a barra. A gente controla muito, né, e ajuda muito dentro de todo esse processo contra as mudanças climáticas. Somos uma das populações que menos contribui para as mudanças climáticas e somos uma das populações mais afetadas no mundo todo, né, por tudo que acontece por conta das mudanças climáticas. Então, para a gente, os detalhes que estão no texto, as entrelinhas, onde por muitas vezes a gente é colocado, é importante. Então, a gente observa muito a forma da linguagem dos textos em que onde a gente é citado, de que forma nós somos citados nesses textos, né, que saem de negociações, e isso eu não estou falando só quanto texto de financiamento, mas todos os outros textos, né, que saem dos outros tipos de negociações que há dentro desses espaços. Então, a gente justamente há esses grupos de trabalho para fazer essa observância de forma muito maior e incidir de uma forma muito mais concisa e precisa a favor dos direitos dos povos indígenas, né? E, de certa forma, tentando ali sempre puxar para reparação histórica, né? Que a gente sabe que é muito importante para a gente tudo isso. E eu queria até aproveitar essa sua resposta para emendar num assunto que também nessa COP29 é um dos grandes destaques, que é a questão dos minerais essenciais para a transição energética. Inclusive o secretário-geral da ONU abordou esse assunto, falando da importância de que essa transição e essa mineração seja feita de uma forma justa, equitativa e que respeite os direitos dos povos indígenas. Então, gostaria de saber como é que, como alguém que vem do Brasil, onde esse tema da mineração também é um tema muito debatido, qual é a sua visão sobre esse debate e como que os povos indígenas deveriam entrar nessa discussão e ter os seus direitos respeitados em meio a esse processo de transição energética? Toda vez que quando se fala de mineração, eu acredito que um ponto muito importante que a gente tem que lembrar é a resolução 69 da OIT, né, da consulta livre, prévia e informada com as populações indígenas e com as demais populações, né, que também muitas vezes vivem em territórios onde há mineração e também são afetadas. Mas falando especificamente sobre as populações indígenas, eu sou da região do Médio Xingu, no Pará, e lá a gente tem lidado nos últimos anos com essa temática de mineração e para a gente isso é um pouco preocupante da forma que a consulta livre, prévia e informada não tem sido efetivamente colocada, mas enfim, a gente vem tentando trabalhar isso de diversas formas, porque a mineração ela pode ter diferentes jeitos de se instalar nas regiões e por conta disso a gente precisa observar, né, quais são os mecanismos que a gente tem a favor e quais são os mecanismos que a gente não tem a favor nesses momentos. E uma coisa que eu gosto sempre de salientar dentro dessas discussões é porque dentro dessas temáticas de transição energética, sustentabilidade, especialmente dentro desses espaços maiores, a gente sempre ouve discursos, né, que são muito próximos de um ideal, né, que a gente, quanto população indígena, que mora dentro dessas áreas, a gente sabe que às vezes não é bem assim que funciona nas nossas regiões e nas nossas realidades. Então, eu acredito que, para além desses discursos, as vozes de lideranças indígenas e das populações indígenas, de modo geral, e de outras populações devem ser escutadas. E, Rayane, pensando também no futuro, no ano que vem, na próxima COP, que vai ser justamente no seu estado, né, no Pará, você como você falou mais cedo, né, os jovens, os povos indígenas estão cada vez mais tomando a liderança na ação climática, estão liderando o caminho, e a próxima COP, né, no Brasil vai ser no território da Amazônia. Então, qual é a sua expectativa, né, dos resultados dessa COP agora, 29, mas também já pensando em como que a próxima COP vai ter um impacto para acelerar e dar mais visibilidade para essas causas indígenas? Olha, é uma boa pergunta, porque eu acredito que para o próximo ano, para a próxima COP, talvez, de certa forma, até gere assim, um certo choque, porque o lugar onde foi escolhido foi Belém, é no Pará, e lá é uma região, eu adoro a minha região, né? É uma região que eu acho incrível, mas
a questão do choque é porque as pessoas vão ver para além daquele Brasil onde por muitas vezes é vendido, como por exemplo, esses eventos não chegam até Belém ou até Manaus ou alguma região amazônica. A gente sempre fica sempre muito distante da realidade das pessoas que negociam muitas vezes a Amazônia. Então, sei lá, para mim é um ponto essencial, porque daí as pessoas vão observar de perto o que é a realidade amazônica e desmistificar muitas percepções que se tem sobre o que é viver dentro da Amazônia, né? Porque quando a gente primeiramente quando a gente fala de Brasil, e as pessoas já associam muitas vezes a Amazônia a povos indígenas e chegar lá vão ver múltiplas realidades, né? Vão ver inúmeras formas de vida dentro desse espaço. E eu acredito que isso por si só vai ser um choque. Vão ver que os povos indígenas que existem não só na Amazônia, mas em todo o Brasil, que também acredito que vão se fazer presente nesse momento da COP, aproveitar que vai ser no nosso território, também vai gerar um grande choque, um grande impacto para as pessoas que vão vir, não só os negociadores, mas para todos aqueles que acompanham essas negociações. Eu acredito, eu gosto de ser bem positiva sobre isso, eu não gosto de pensar negativamente muito sobre essa perspectiva, mas eu acredito que seja muito bom eles observarem como é que está essa região, né, que não é também somente floresta, e que quando a gente fala sobre floresta amazônica, a gente não necessariamente está falando somente sobre a mata em si, mas a gente fala sobre culturas, sobre múltiplas culturas, a gente está falando sobre múltiplas vivências, e a gente está falando sobre múltiplas pessoas, seres humanos e diversas formas de vidas que existem lá. Então, eu acredito que ter esse contato direto possa, e eu espero que sim, mudar um pouquinho, pelo menos, a percepção do que realmente é e do que realmente tem na Amazônia, e com isso desmistificar muitas coisas que há obscura dentro desses espaços a respeito da nossa região, a respeito dos povos indígenas e a respeito das demais populações que vivem lá. Então, para mim, é muito importante isso, ter esse conhecimento, os negociadores terem essa vivência, as outras pessoas terem essa vivência. Enfim, particularmente fico muito feliz que seja lá e que eu espero que esse evento, no caso a COP30, possa de alguma forma também viabilizar as vozes que são esquecidas dentro da nossa região.